Nós estamos numa semana recebendo bastante relato de madrasta e hoje a gente veio com mais uma diva aí, madrasta. E assim, Luísa, é aquela historinha que a gente sempre conta. Tem coisas que às vezes já começa de um jeito meio torto e ela vai se desenrolando torta, porque ela já começou nesse viés, entendeu? Talvez seja o caso aqui, vamos ver. Oi, Pata, tudo bom? Antes de tudo, queria dizer que eu acompanho seus vídeos há bastante tempo e gostaria muito de saber sua opinião sobre a minha história, porque às vezes eu me pergunto se eu tô enxergando tudo da forma certa. Bom, eu conheci o José numa festinha de sábado. Foi amor à primeira vista. E fui eu quem tomou a iniciativa e cheguei nele. Depois daquele primeiro beijo, nunca mais nos separamos. Na sexta-feira seguinte, ele já conhecia meus pais, meus irmãos e assumia nosso relacionamento para todo mundo. Cerca de um mês depois, ele me contou que uma moça, vamos chamá-la de Jaqueline, afirmava que estava grávida dele. A minha primeira pergunta foi se aquilo havia acontecido antes ou depois dele me conhecer. Ele garantiu que tinha sido algumas semanas antes da gente se encontrar. O José tinha alguns exames que mostravam baixa contagem de espermatozoides, então uma gravidez seria improvável, mas não impossível. Com o tempo, o assunto esfriou e seguimos a nossa vida normal. Até que a moça reapareceu, pedindo um exame de DNA e disse que a única intenção dela era que ela queria que o filho dela tivesse um pai. Nessa época, já estávamos com o casamento civil marcado. Eu incentivei o José a fazer o exame. Ele cresceu sem a presença do pai e eu sabia a dor que isso causava. O DNA deu positivo. Aí eu refiz algumas contas várias vezes, conferi datas, semanas, até da caderneta de gestação da menina. Não havia dúvidas. A criança realmente havia sido concebida antes de eu conhecer o José. Quando o Caio nasceu, ele era a cara do José. Eu vou ser sincera, foi difícil pra gente. Eu entrei em depressão porque eu via o sonho de viver todas as primeiras experiências da maternidade ao lado do meu marido desaparecer. O José também sofreu muito porque precisava lidar ao mesmo tempo com a responsabilidade de se tornar pai e com a responsabilidade de me apoiar emocionalmente. Só que depois de alguns meses, o Caio começou a frequentar a nossa casa. E aí aconteceu algo que ninguém esperava. A gente se apaixonou por ele. Eu, meus pais, meus irmãos, todo mundo. O Caio virou o xodó da família. Montamos um quarto para ele, compramos brinquedos, roupas, tudo com muito carinho. Meus pais passaram a chamá-lo de netinho emprestado. Nunca faltou amor. Os problemas começaram quando foi feito o acordo judicial. O José, sem muito conhecimento, aceitou o guarda unilateral para a mãe e uma pensão de 30% do salário. Nunca nos incomodamos em pagar. O valor girava em torno de R$ 1.500 por mês. Com o passar do tempo, porém, a mãe do Caio começou a dizer que o José era um pai ausente e irresponsável. Fazia publicações nas redes sociais se colocando como pai e mãe da criança. Um exemplo foi quando o José pediu autorização para levar o Caio ao médico. Ela permitiu. Depois da consulta, passou a dizer que ele não deveria ter levado o filho sem autorização dela, como se ele não tivesse o direito de participar da vida do menino, sabe? Cansado dessa situação, o José entrou com um pedido de guarda compartilhada. E foi aí que tudo piorou de vez. O menino que passava finais de semana inteiro com a gente passou a ficar apenas algumas horas. As críticas aumentaram, as ofensas também. Nesse período, José deixou de trabalhar como CLT e passou a atuar como PJ. Como consequência, a pensão passou a seguir o acordo firmado antes entre eles, correspondendo a 30% do salário mínimo. Foi então que a mãe do Caio passou a nos tratar como inimigos. O que mais me machucou foi a mudança repentina. Eu era amiga dela. Ela me mandava foto, vídeo, conversa comigo sobre a rotina do Caio. No Dia das Mães, chegou a publicar que eu também era mãe do coração dele. De repente, tudo mudou. No aniversário do Caio, fomos convidados para a comemoração, confirmamos presença. Dias antes da festa, ela começou a me mandar mensagem desmerecendo o José como pai. Mesmo pagando a pensão, sempre incentivava meu marido a comprar mais coisas para o Caio, passar mais tempo com ele e ajudar em tudo que fosse possível. Muitas vezes ele se ofereceu para ficar mais dias com o Caio, mas ela sempre recusava. No dia do aniversário do Caio, minha família toda publicou várias coisas para ele, fofas de feliz aniversário. Pouco depois ela exigiu que tudo fosse apagado, dizendo que estava cansada da nossa brincadeira de papai e mamãe. Depois eu recebi mensagens afirmando que se eu não removesse as fotos do Caio das minhas redes sociais, ela registraria um boletim de ocorrência porque o filho dela não estava autorizado a aparecer em fotos de rede social de ninguém.
Não respondi, fui bloqueada em tudo. Até hoje ela continua me bloqueando, me difamando o José, como se nós representássemos algum perigo pro Caio. O mais triste é que tudo que sempre quisemos foi amar essa criança, participar da vida dela. Hoje, depois da audiência e muita luta, a guarda passou a ser compartilhada e conseguimos vê-lo com mais frequência. Eu continuo bloqueada pela mãe dele, mas finalmente temos um pouco de paz. E aí a minha dúvida é, você acha que eu tô errada por amar o Caio como se fosse meu filho, mesmo não desrespeitando o espaço dela? Você acha que a mãe dele tem razão em querer me afastar completamente da vida dele? Ou é possível existir espaço para mais amor na vida de uma criança? Gostaria muito de ouvir a sua opinião. Um beijo, Paloma. Amiga, como é que eu posso dizer pra você que você tá errada de amar uma criança quando o amor é um sentimento que a gente não controla? Aonde você erraria nisso? Errada você estaria se você maltratasse o Caio, sendo que foi uma situação que você aceitou desde o começo, se você fizesse de tudo pra que o José, sei lá, né, de alguma forma não atuasse como pai do Caio, se você ficasse tentando influenciar o José. Apesar de eu não acreditar nessa coisa de que mulher influencia o cara, se ele é um babaca como pai, ele é um babaca porque ele quis, mas entende? Se você ficasse tentando dificultar a vida do Caio com o pai, eu ia dizer que você estava errada. Mas nesse caso, você tá errada pelo quê? Por gostar dessa criança? Errada tô eu de achar que você foi doida de entrar nessa história. Errada tô eu, não você. Entendeu? Eu acho que muitas mulheres, muitas, elas têm dificuldade de entender que um relacionamento ou não ia acontecer porque a outra pessoa não queria, mas que isso não tem nada a ver com o filho, sabe? Ela tem um filho com o José, ponto. Ah, mas ela e o José não ficaram juntos, ela queria que tivesse ficado. Mas não ficou. Não ficou. O José tem outra mulher agora. Essa mulher tem uma família que ama o seu filho. Por que você não deixa essas pessoas participarem da vida dele? Tudo isso é medo de você não ser a principal na vida do seu filho? Se você for uma excelente mãe, ninguém nunca vai ocupar esse lugar. Você sempre vai ser a mãe do Caio. E não, eu acho que quanto mais amor uma criança recebe, melhor é a vida dela. Não consigo ver aqui. O único erro aqui é da mãe desse menino, que não consegue aceitar que ela não é a pessoa que tá do lado do José, no caso, que é você. A única parte que eu fiquei pensando aqui foi a questão do reajuste da pensão, que você falou que ao invés dele ser CLT, ele passou a ser PJ, e aí a pensão caiu para 30% do salário mínimo, né? Então, é bem menos aí do que ele pagava 1.500. Isso aconteceu porque ele passou a ganhar menos como PJ? Provável, né? Enfim, não é esse o caso, né? Eu só acho que ela é imatura e babaca. E eu acho que em algum momento você podia falar isso pra ela quando você tiver a oportunidade de falar pessoalmente. Qual foi o nome que a gente deu pra ela? Jaqueline, né? Você podia falar, Jaqueline, na boa, por que tudo isso? Tudo bem, ela tem o direito de não querer que vocês postem foto, tá? Ela tem o direito. Mas assim, essa parte, beleza. Foi chatice, mas ela tem esse direito. Agora, por que você não quer que a gente ame o Caio? Que a gente cuide do Caio? Por que não? Onde tá a parte que você detesta que a gente dê amor pro seu filho? Entendeu? Se um dia você tiver a oportunidade, seria legal se falasse pra ela, mas enfim, né? Ela te bloqueou de tudo. Ai, gente, é isso. Tem gente que faz de tudo pra chamar atenção, né? Ai, que saco.